Oi, pessoal. Hoje a gente vai fundo em um dos maiores escândalos políticos de todos os tempos, Watergate. É uma história impressionante, que começa com um crime que parecia pequeno, sabe? Mas que em 2 anos de investigação virou uma bola de neve que acabou derrubando o presidente dos Estados Unidos. E a pergunta que não quer calar e que a gente vai tentar responder aqui é essa mesma. Como é que um simples assalto, derrubou um presidente? Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar para o começo de tudo. O dia era 17 de junho de 1972. O lugar, um complexo de prédios bem famoso em Washington, D.C., o Watergate. É ali que a primeira pecinha do dominó cai, dando início a uma crise que ia abalar o país inteiro. Imagina só, em plena campanha para presidente, 5 homens são presos no pulo invadindo os escritórios do Partido Democrata. A primeira impressão? Foi só um assalto que deu errado. Mas a história era bem mais complicada. É que o objetivo deles não era levar computador, cadeira, nada disso. Eles queriam informação. O plano era bem mais sinistro. Instalar escutas, grampear os telefones dos democratas para espionar os adversários e conseguir material para usar como chantagem política. Ou seja, já não era um roubo qualquer, era espionagem. Então, a polícia prendeu os caras, mas a história estava só começando. E é aqui que o foco da nossa história muda da delegacia para a redação de um jornal. A imprensa começa a cavar, a fazer as perguntas que ninguém mais estava fazendo, e essa curiosidade transformou um caso policial numa investigação que, olha, mudou tudo. Pois é, no dia seguinte o jornal The Washington Post publicou só uma notinha de rodapé sobre o caso. Mas 2 repórteres, Bob Woodward e Carl Bernstein, ficaram com uma pulga atrás da orelha. Eles acharam aquilo muito estranho e decidiram ir mais fundo. Eles simplesmente não compraram a ideia de que era só uma notícia qualquer. E essa insistência deles valeu a pena. Logo veio o primeiro resultado de verdade. Um número que mudou o jogo. $25 mil. Parece um valor aleatório, né? Mas era a primeira ponta solta de um novelo que ia levar direto ao topo do poder. E aqui está o pulo do gato. Os repórteres descobriram que um cheque de $25 mil, que saiu direto do comitê de reeleição do presidente Richard Nixon, foi parar na conta de um dos assaltantes. Opa! De repente, a invasão não era mais um caso isolado. Agora tinha uma ligação direta, um fio conectando os criminosos à campanha do presidente. Para conseguir andar nesse labirinto cheio de segredos, os jornalistas tiveram uma ajuda fundamental e bem misteriosa. Era uma fonte anônima, um peixe grande do FBI, que ganhou o apelido de Garganta Profunda. Eles se encontravam em segredo, em garagens escuras, e essa fonte não dava pistas novas, mas confirmava ou negava o que os repórteres descobriram. Basicamente, ele mostrava se o caminho estava certo ou não. E essa história tem personagens dignos de um filme de suspense, né? De um lado, Woodward e Bernstein, os repórteres que não desistiram nunca. Do outro, o presidente Richard Nixon, bem no centro de tudo. E no meio do caminho, figuras como o Mark Felt, que a gente só descobriu em 2005, que era o Garganta Profunda, e o John Dean, o advogado da Casa Branca que virou uma testemunha-chave, uma testemunha-bomba, na verdade. A partir do momento que a trilha do dinheiro foi descoberta, a coisa toda cresceu. Deixou de ser uma história de jornal. Com uma revelação atrás da outra, a pressão ficou gigante e o escândalo explodiu no mundo da política. As ondas de choque estavam chegando cada vez mais perto do Salão Oval, o escritório do presidente. A pressão da opinião pública ficou simplesmente insustentável. O que começou com o trabalho de 2 repórteres forçou o Senado americano a abrir uma investigação oficial. Pensa bem, agora era o governo investigando o próprio governo. E daí para frente tudo aconteceu muito rápido. Em 73, o próprio advogado da Casa Branca, o John Dean, confessou para o Senado que existia sim um esquema de espionagem. Aí, em 74, veio a grande bomba. Descobriram que o Nixon gravava secretamente todas as conversas no escritório dele. A Suprema Corte inundou ele entregar as fitas e, com a certeza de que ele ia sofrer um impeachment, que é o processo para tirar o presidente do cargo, Nixon fez o que ninguém esperava em agosto de 74. Em um discurso ao vivo para todo o país, ele renunciou. E numa rara admissão de culpa, o presidente disse: "Lamento profundamente qualquer tipo de dano." Foi um momento histórico, o ponto final de 2 anos de uma investigação que parou o mundo. Só que a renúncia não acabou com a história. O escândalo de Watergate deixou cicatrizes bem profundas e um legado que a gente sente até hoje. Com a saída de Nixon, quem assume é o vice, Gerald Ford. E aí, um mês depois, ele toma uma decisão que é polêmica até hoje. Ele dá a Richard Nixon um perdão total por qualquer crime que ele pudesse ter cometido. Ou seja, Nixon nunca foi a julgamento.
As consequências de Watergate foram enormes e duradouras. A confiança das pessoas no governo, nos políticos, foi pro chão, sabe? E esse ceticismo existe até hoje. Por outro lado, a imprensa ficou muito mais investigativa, mais cão de guarda do poder. Novas leis foram criadas para tentar evitar que isso acontecesse de novo. E, claro, Richard Nixon ficou marcado na história como o único presidente americano que renunciou ao cargo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar junto. Hoje, com rede social, notícia o tempo todo no celular e uma política tão diferente, será que um escândalo como Watergate conseguiria acontecer do mesmo jeito? Fica aí a reflexão.